começando mais um Vida e Saúde, tudo bem com você? Que prazer enorme fazermos esse programa juntos para aprendermos a valorizar, a priorizar o que a gente tem de mais importante, que é a nossa saúde, um presente de Deus. Como é que você anda cuidando aí da sua vida, da sua saúde? Pensa um pouquinho e pensa o que você pode fazer de melhor ainda hoje, por você mesmo. Antes de começar o programa, que está super legal e bem diferente, garanto para vocês, a gente vai refletir um pouquinho em Romanos 8,35, um verso da Bíblia que diz o seguinte: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou mesmo a morte? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu não sei que circunstância você está vivendo hoje na sua vida, mas saiba que o amor de Cristo está aí, bem pertinho de você. Aceite e viva melhor hoje. No programa de hoje a gente vai falar sobre basquete. Estamos aqui com dois convidados super especiais. Você que gosta desse esporte, que é um dos mais importantes do Brasil, vai poder curtir bastante o nosso programa. E você que ainda não está ligado muito no esporte, precisa se ligar, precisa aprender a gostar, curtir, descobrir uma atividade, porque o seu corpo foi feito para o movimento. E a gente, quando não se movimenta, vai ficando mais durinho, vai ficando com um probleminha aqui, ali, mas nunca é tarde para começar. E eu tô aqui com duas pessoas especiais, Carlos Lima, que é técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Prazer enorme recebê-lo aqui, Carlos. Olá, é um prazer estar com vocês. Tem também aqui o André Pouzin, que é ex-jogador profissional e super experiente também na área. Muito obrigada pela participação, André. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. Olha, você que gosta de basquete, você que tá meio enferrujado, faz tempo, praticou só na época da escola, quem sabe hoje não é dia de retomar essa atividade? Quem sabe você não acende aí de novo dentro de você essa vontade de fazer atividade física e pense, por que não, o basquete? A gente nunca falou aqui desse esporte especificamente, mas eu considero assim um dos esportes favoritos, eu não, né? O Brasil inteiro considera um dos esportes favoritos e eu também tenho uma admiração muito grande por esse esporte. E vai ter receita aqui no Vida e Saúde, claro. Mousse de damasco, uma receita bem curtinha, bem facinho de você preparar aí. Anota os ingredientes dessa receita, porque você pode fazer em casa ainda hoje, se tiver o damasco, tá? Olha, uma xícara de damasco secos, uma xícara e meia de leite vegetal, eu tô reduzindo aqui um pouquinho para facilitar a nossa execução. E uma xícara de castanha de caju sem sal, que você pode deixar de molho. Se não tiver castanha de caju, você pode usar macadâmia. Macadâmia também fica muito legal nessa receita. Fácil, né? Daqui a pouquinho a gente começa a fazer e eu quero conversar agora. Vou começar com Carlinhos. Carlinhos que está aí dirigindo a Seleção Brasileira de Basquete. Por que basquete, Carlinhos? Como que o basquete entrou na sua vida? Bom, primeiro foi uma curiosidade, né? E como a gente sempre conversa, antigamente a gente tinha que fazer atividade, a gente não tinha esses artifícios hoje, né? Celular, computador e tal. Então foi uma curiosidade e foi paixão ao primeiro instante, né? Eu comecei com 8 para 9 anos de idade, né? Aqui em Jacareí. E isso foi fazendo parte da minha vida, isso foi o meu alimento, o meu combustível. Você jogou durante muito tempo antes de se tornar técnico? Eu joguei em Jacareí, no Trianon, nas categorias de base. Com 16 anos eu fiz parte da equipe adulta, né? Trabalhei com o saudoso Biratã Pereira Maciel, né? Grande com o Mical, nome do basquete. Sensacional. E grande pessoa também, um ser humano maravilhoso. Trabalhei com o Mical, Agra hoje, que é comentarista da ESPN. Com 18 anos eu fui convidado para ir para o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, né? De onde eu sou, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Lá também joguei por 6 anos, fui convocado para a Seleção Brasileira. E o basquete foi chegando num ponto que eu precisava seguir algum outro caminho, né? De repente, até mesmo o estudo, né? Até falando para todos aí, nunca deixar o estudo de lado, né? Então você tem que fazer o esporte, a atividade, mas o estudo tem que continuar acompanhando. E com 29 anos eu me formei e comecei a trabalhar como técnico.
de basquetebol. E agora, para você, o basquete, André, teve uma outra entrada na sua vida, um outro caminho de entrada pela sua vida. Qual foi? Verdade. Na realidade, começou o basquete antes mesmo de eu ter nascido, né? Pelo fato do meu pai já jogar basquete, ter vindo para Jacareí pelo Trianon, contratado pelo Trianon Clube para jogar basquete. E aí depois a gente só deu sequência nesse esporte que já estava dentro de casa. E assim também foi a minha vida inteira. Nasci praticamente dentro do basquete e aí eu pude conviver por mais de 20 anos praticando basquete e tendo a importância de que é o esporte para uma formação de um menino, de um adolescente, porque como você disse, o corpo ele é constantemente em movimento. Quanto menos movimento você fizer, mais tarde ele vem te cobrar isso. Então a atividade física hoje ela é fundamental para quem quiser ter uma qualidade de vida, principalmente pensando em termos de futuro. A gente percebe que hoje a gente tem muitas opções de atividade física. A gente pode fazer desde uma academia até um esporte coletivo, um esporte individual, uma atividade individual, não é? Mas o basquete foi um esporte muito popular no Brasil e hoje a gente vê que ele divide espaço com outras modalidades que estão subindo. Por que isso acontece, na sua opinião, André? Isso aconteceu porque o esporte vive de resultados, né? Lá atrás houve falha no planejamento, na organização da modalidade e aí algumas modalidades que se organizaram melhor começaram a trazer resultados a níveis até internacionais, a níveis de Olimpíadas e de mundiais. E aí é igual o menino que ainda não torce por nenhum time, ele tem uma tendência de torcer para o time que tem ganho campeonatos. Verdade. E aí aumenta o número de torcedores. E assim também são com as modalidades. As modalidades, o menino, a menina procura aquele esporte que está mais em evidência, que está na mídia. E o basquete perdeu o teu espaço por causa de não trazer resultados, mas com certeza pela falta de planejamento e de organização das pessoas que lideram a modalidade esportiva no país. Como é que você se prepara, Carlinhos, para dirigir uma seleção tão importante, para sair desse patamar que a gente fatalmente entrou por diversas razões? Olha, primeiro você precisa ter a união, né, de todos que estão envolvidos, não só quem está na seleção, os clubes, a comunidade, a população. E acreditar sempre que o Brasil é uma potência, né? Então nós temos que sempre trabalhar motivando, colocando isso para as jogadoras, que nós temos um retrospecto muito positivo em anos anteriores, Sim, né? Fomos campeões, né? Sim, em 94, né? E nós podemos buscar esse status novamente, mas precisa de uma participação de todos, né? E que a gente tem que estar sempre motivado, sempre acreditando que é possível conquistar os objetivos. Antes da nossa conversa aqui, a gente conversou um pouquinho com o André também no preparatório para vir para cá, e a gente estava falando um pouco sobre como não é só treino em si que faz uma seleção ser campeã, mas uma cultura toda envolvida faz toda a diferença, né, André? Sim. Eu acho que um dos maiores pecados no esporte no Brasil foi quando o governo tomou a decisão de tirar a educação física como obrigatória nas escolas. Do currículo, né, escolar. Isso trouxe, o que nós estamos colhendo hoje foi o que nós plantamos lá atrás. Não demos a devida importância para a atividade física no berço que são as escolas. Isso realmente, nós vemos hoje as consequências de crianças hoje totalmente plugadas na internet, na eletrônica e que com o passar do tempo, menos atividade todos os dias. E isso é ruim, porque aí o que o Brasil tem de melhor, que é essa qualidade humana, o talento humano, né, a criatividade, isso vai se perdendo e sendo canalizado para outras coisas. Vou dar uma pausa na nossa conversa e quero dizer para você o que a gente está preparando aqui na nossa sobremesa. Eu coloquei a castanha de caju deixada de molho, você pode deixar a noite toda de molho ou com 2 horas de antecedência é o suficiente. Damasco a gente também deixou de molho e eu escorri esses 2 ingredientes, tanto o damasco como a castanha de caju, como você pode ver, estão aqui no fundinho do liquidificador e eu vou bater no liqui mesmo, se você tiver processador pode ser, para dar uma triturada. Aí eu vou adicionar um pouquinho de leite de castanha, leite de amêndoas.
Como tá tudo muito seco aqui, a tendência é que os ingredientes fiquem todos na lateral do liquidificador. Então eu vou adicionar um pouquinho de leite de castanha de novo. Você pode usar leite de soja também, se preferir. E vamos bater novamente. Aumenta aí a velocidade do liquidificador. E às vezes é preciso dar uma mãozinha. De novo. Mas já tá ficando com a consistência que a gente quer. Que é aquela consistência bem cremosa, de mousse mesmo. Mais um pouquinho de leite. E agora eu acho que é suficiente para bater até ficar cremoso. Vamos ver? Perfeito! Você pode deixar ele mais pedaçudo ou mais lisinho, do jeito que você quiser. O meu tá ótimo assim. Agora é levar para gelar. Porque aí ele termina de ficar com aquela consistência mais firme de mousse. Olha que lindo! E super prático, né? Atleta precisa se preocupar com a alimentação, Carlinhos? Ah, sem dúvida. A gente fala que é o período que pode dar uma folguinha no final de ano e assim mesmo no dia, né? Porque... O tempo inteiro tá de olho. Ah, precisa. Alimentação saudável é base para um bom rendimento, né? Nas quadras. Agora é o seguinte, vocês dois não estão mais jogando profissionalmente. Estão na atividade, fazem jogos amistosos e tal, mas mesmo assim, depois de uma vida com hábitos mais saudáveis, vocês ainda mantiveram alguns hábitos legais? Vai lá, André. Sim, não tenha dúvida. E cada vez mais nos adaptando, nos reeducando, porque com o passar do tempo, como eu disse, o corpo vai cobrando. Então, se nós não nos reeducarmos para uma alimentação saudável, mantivermos as atividades físicas, para que a gente possa ter uma qualidade de vida cada vez melhor, não tenha dúvida. Bom, vou levar isso aqui para a geladeira. E vou adiantar aqui, adiantado a gente já tem três sobremesas para vocês provarem. Que delícia! E quando a gente sabe que é saudável, dá para comer sem culpa, tem mais prazer, né? Com licença. E olha, experimentem, porque daqui a pouquinho eu vou querer disputar com vocês aí. Será, gente? Será que eu dou conta? Por favor. Aqui. Vocês aí em casa estão estranhando que hoje a gente não está com a nossa mesa, mas a gente está aqui com uma tabela de basquete. Daqui a pouquinho vai ter jogo de basquete aqui no Vida e Saúde. Se prepara aí que eu vou fazer bonito aqui diante dos dois profissionais. Seguinte, o que vocês acharam do mousse primeiro? Uma delícia. Diferente? Diferente. Um gosto exótico, né? O damasco ele é aquele azedinho, mas a castanha ela vem para dar uma suavizada. E achei fantástico, é muito simples de fazer, né? Muito prático. Hoje em dia a gente não tem tanto tempo de ficar na cozinha, né? Sim, por isso, quanto mais prático, melhor. E o mais interessante, sem culpa, né? Que é o principal. Uma sobremesa sem culpa não é qualquer sobremesa, né? Isso facilita muito. André, você trouxe aqui um pouquinho do seu acervo pessoal. Eu vou passar para cá, porque você trouxe fotos super legais. Os dois mencionaram aqui o Trianon. Sim. Que é que não existe mais.
Existe, mas com outro nome aqui em Jacareí? Não, continua como Trianon Clube Trianon. mesmo. O que não tem mais é a estrutura física, a dependência que tinha em termos de ginásio coberto, de toda uma academia, piscina, né, por questões econômicas, há uns anos atrás foi repassado, foi vendido para a prefeitura através da Secretaria de Educação e hoje permanece só o clube de campo Trianon Clube. Então a prática dessa modalidade ficou um pouco comprometida pela falta de estrutura física. Quero saber o seguinte, que formação é essa dessa foto aqui? Essa foto foi um dos últimos campeonatos que a gente disputou, onde nós fomos bicampeões aqui na Liga do Vale. E o que é legal é que nesse campeonato especificamente nós trouxemos um convidado para jogar as finais conosco, que é o Marcos Abdala Leite. Que está aqui nessa... É um dos candidatos agora ao Hall da Fama, né, nos Estados Unidos, que é o Oscar do basquete. E a gente teve o privilégio de jogar, foi campeão mundial interclubes pelo Sírio, participou muitos anos da seleção. Então é uma foto que eu guardo com muito carinho pelo fato de ter sido um dos últimos campeonatos que a gente disputou. Que legal! E nessa foto aqui, ela também tem uma lembrança, uma memória muito boa. Um valor sentimental muito grande, porque é a única foto que eu tenho jogando eu, meu pai e meu irmão junto num campeonato aqui. Aqui é você? Eu. Aqui é você, seu meu pai e seu irmão? Meu irmão, Nós três jogando, foi a primeira e última vez que nós três jogamos juntos num campeonato, né, valendo realmente uma competitividade. Então foi muito legal, eu guardo também com muito carinho. Queria que vocês falassem um pouquinho assim da importância, vamos lá, Carlinhos, da importância do envolvimento da criança. A gente já começou, né? O envolvimento da criança no esporte. Vamos falar do basquete, né? Dá para começar a partir de que idade? Olha, o basquete ele tem que ser mostrado desde os primeiros passos, né? O futebol ele é assim, por que não o basquete, né? Exatamente. Tem um preconceito, tem até não diria preconceito, mas futebol acaba sendo favorito ainda, né? É muito pela facilidade, né? Mas, por exemplo, a tabela é alta, mas a tabela você pode abaixar. Nós temos um exemplo aqui que você pode colocar a altura que você desejar. O peso da bola também, a dimensão da bola, você pode diminuir. Tudo é questão do incentivo, né? Sim. De você propiciar que a criança tenha conhecimento disso. Eu sou defensor de uma escola de esportes, né? De forma lúdica, de forma recreativa, até onde a criança se identifique mais com uma ou outra modalidade, né? No meu caso, eu espero que muitas se identifiquem com o basquetebol, né? Muitas meninas, sim, principalmente sim. hoje. Mas é esse envolvimento, o apoio dos pais, né? A participação, são coisas fundamentais para o crescimento do ser humano em si e de um futuro atleta. André, você que já participou de gestões públicas, municipais, na área do esporte, o que um município, o que um administrador público pode fazer para que esse incentivo aconteça? É ele conseguir entender que tanto o esporte como a educação é a base de tudo nesse nosso mundo. Quando os nossos governantes entenderem que a hora que ele der uma educação boa, na hora que der o esporte está atrelado à educação, ele vai conseguir ver que o legado que isso traz para gerações futuras são muito positivos, né? E parar com esse, igual a gente estava comentando, da administração pública, o que um governante faz, o outro não dá sequência por questões políticas e esquece o que é bom. Preferências pessoais, às vezes, Preferências partidárias, pessoais, esquece o que é bom para a população em si. Né? O que o Carlinhos falou é fantástico, você colocar as crianças desenvolvendo atividade e ver que cada um tem de melhor em termos de aptidão, em termos de gosto, para que dali você comece a pincelar, uma vai para o basquete, uma vai para o vôlei, para o handebol, para o futebol, mas isso dentro do biotipo de cada criança, né? Mas os governantes precisavam entender que se ele não investir em educação, o Brasil não vai sair do estágio que ele se encontra até hoje. Educação, claro que relacionada ao esporte. Agora, vamos falar um pouquinho das vantagens de um esporte coletivo como o basquete. Carlinhos, a gente tem muita opção de esporte para as crianças hoje. Por que o basquete é legal? Não só o basquete, mas as atividades em grupo. Olha, sociabilização, né? O ganhar e perder, solidariedade, são tudo sentimentos que a gente precisa até nos tempos de hoje, até nós estávamos conversando sobre isso, aflorar isso, né? O respeito pelo próximo, a união, isso
é fundamental. E a gente só tem na modalidade coletiva, Verdade. né? Porque você tem uma disputa. Essa disputa a gente tem que sempre incentivar que seja sadia, que seja justa, né? E esse lado de sociabilização também. Eu acho que o ganhar e perder, não conquistar, não ganhar a todo custo, não fazer nada de errado para obter o resultado. Esses são pontos que nós tínhamos, né, na nossa formação. Eu acho que o nosso país precisa resgatar isso daí. Dá tempo ainda, dá tempo nós ainda, precisamos trabalhar para que isso volte a acontecer. Eu gosto muito de pensar também do lance da responsabilidade compartilhada, porque quando você está num grupo, num time, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo está motivado para fazer junto, né? Não é aquela coisa, não depende só de mim, mas eu preciso fazer parte, porque a minha participação é fundamental para o sucesso de todo mundo. Isso é muito legal, né, André? É legal no basquete, o que deixa apaixonado pelo esporte, que é a única modalidade esportiva que os 5 elementos de cada time atacam e os 5 defendem. Então você não tem como transferir responsabilidade de cada um. Todas as outras modalidades é muito bem definido. No futebol você tem o goleiro, você tem a defesa, você tem o meio de campo, tem o ataque. No basquete não, os 5 são obrigados a atacar e os 5 são obrigados a defender. Então o trabalho que você faz, né, em termos de legado para a vida inteira, na formação de uma criança, é muito importante, é muito legal. Legal. Agora vamos botar a mão na massa? Quer dizer, a mão na bola? Vocês topam? Vamos. Não posso fazer feio na frente deles, né, gente? Vocês continuam jogando, mesmo que informalmente, amistosos? Continuo. Eu continuo fazendo basquetinho, né? De uma forma recreativa. Mas Pelo é que menos quando para prestigiar os jogos importantes mas é que o aí. problema é que quando a gente que foi competitivo entra numa quadra, essa história de recreativo Fica não é muito... abusado, Carlinhos. Fica assim. É muito relativo. Eu não vou... Dentro das 4 linhas isso muda um pouco. Você quer ganhar. Então, faz parte né? da competitividade, é o que ele falou, com respeito, com honestidade, né? Porque isso a maturidade traz, mas que a competitividade aflora, não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Então tá bom, posso tentar primeiro? Claro. Depois eu quero ver vocês. Ó, o técnico pode me falar o que eu preciso fazer para melhorar o meu arremesso. Um pouquinho mais alta, flexiona os seus joelhos. Ó, foi bom, a instrução foi rápida. Podem... Vou eu? Vai você agora, vamos Deus lá. do céu. Eu não me lembro como é que faz isso direito, hein? Olha, por favor, as meninas estão assistindo. Aê! Vai lá, André. Puxa vida. Isso aí. Tem Empatou. gente que acha que nasceu com biotipo, que nasceu com talento. Queria saber de vocês o seguinte, essa história de nascer pronto é meio mito? Ou existe gente que é diferente? Olha, a gente tem um exemplo, né, do Oscar, nossa cestinha que nós temos, que as pessoas chamam de mão santa, e ele fala mão treinada. Aê! Né? Eu acho que todos nós temos aptidões, temos talentos, né? De repente colocado no local certo e com muita dedicação, o resultado vai acontecer. E você já viu gente que não tinha o menor jeito, como eu, que sou meio durinha assim, se desenvolver depois de um tempo, André? Sim, demora um pouco mais. Se a pessoa quiser mesmo. Persistir, ela pode não chegar num nível, né, alto que uma pessoa que tem mais agilidade, mais destreza, o biotipo, né, favorece. Exatamente. Ela só vai um pouco mais longe, porque as coisas acontecem mais naturalmente. Mas não tenha dúvida que aquela história do gordinho não consegue, consegue sim, até ele precisa ser estimulado o tempo inteiro para isso. Não tenha dúvida. Ó, nossa altura aqui, Carlos, está numa altura de mais ou menos 2,60. Qual que é a altura oficial? É 3,5 metros. Ou seja, eu precisaria de um pouco mais de treino, né? Porque nem assim eu tô conseguindo acertar o... Não, Você tem que usar proporcional. Isso mais para uma... Você diz o arremesso. Isso. Essa altura, ela é a altura do mini basquete, né? Sim. É o mini basquete, já existe até 11, 12 anos, né? Mas é tudo questão de continuidade. Você vê, você arremessou 3 vezes, já acertou 2. É verdade. Então, é a persistência, realmente.
Será que eu tenho chance no time, Carlos? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Toda modalidade esportiva, e o basquete principalmente, é o que ele falou, é treinar, 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 treinar. Eu tive a oportunidade de jogar 1 ano pelo Sírio, foi quando o Oscar estava jogando no principal do Sírio. E eu, muito fominha, eu treinava no infanto, no juvenil e depois com o Oscar no principal. E é isso mesmo, terminava o treino, o Oscar dava os seus pelo menos 500 arremessos todos os treinos. Então não é à toa que ele chegou no nível que chegou, é porque ele realmente pagou o preço de treinamento, né? Porque o arremesso é uma atividade mecânica. E quanto mais você repete, né, mais você vai chegando próximo disso. E até porque num jogo você começa a entrar com fadiga, com marcação, vão vir obstáculos. Então você tem que estar com essa mecânica cada vez melhor. Outra coisa também importante é estudar o adversário. A gente nunca vai para uma batalha sem saber os pontos altos que a gente vai ter que transpor, né? Como é que é feito hoje? O André estava falando um pouquinho sobre, a gente vai para ganhar, a gente tenta, quer dizer, o esporte é baseado em resultados. Como é que você faz essa análise? Olha, hoje no basquete masculino, eles têm um programa muito bom, né? Que os jogos são todos filmados obrigatoriamente. E existe um programa que você já detecta, então qualidades individuais, movimentos táticos. E depois de tudo isso, você faz uma edição de vídeo e você mostra para os atletas durante a semana, um jogo 3, 4 dias à frente, você já está trabalhando como defender determinado jogador de maior destaque, como a equipe joga, se a equipe joga em transição, se ela tem um ataque armado eficiente, se tem bons chutadores. Então, assim, é um trabalho constante, mas a gente tem meios hoje para fazer, não tanto quanto os países mais desenvolvidos, né? Mas a gente tem que fazer isso e trabalha muito arduamente para conseguir anular o adversário e ter êxito nas partidas. Gente, nosso tempo acabou, queria conversar muito. A gente vai voltar aqui, vou trazer vocês dois novamente aqui com a gente, mas eu quero agradecer, Carlinhos, pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente. André também, obrigado. Muito obrigada. E a gente continua aqui jogando. Você aí de casa, se anima, faz alguma coisa, procura a Secretaria de Esporte aí, procura a escola estadual, a escola municipal que tem aí e volta a fazer atividade física. Deus criou você para o movimento. E a gente não pode encerrar o programa sem agradecer a Decathlon, que foi a responsável aqui por emprestar essa tabela que está fazendo diferença aqui. Acho que agora a gente pode tentar mais alguns arremessos, né? Vai lá. Aí, ó, tá vendo? Animei mais. Como é que funciona? Pra onde? Eu não tô nem vendo. Tchau, gente. A gente continua jogando aqui. Até o próximo Vida e Saúde. Tchau. Um abraço.